Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Cristo é meu Rei. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. O coração está aberto para acolher esta mensagem do Evangelho. Estão preparados? O Evangelho, como eu sempre digo, né? Ele nos confronta muito e nos forma muito, né? Então nós vamos ver como que Deus ele tem uma mensagem muito importante para nós. Às vezes nos constrange a mensagem do Evangelho, né? Às vezes, dependendo de como nós estamos vivendo, ela pode nos constranger muito, pode mexer com as nossas opiniões formadas, pode mexer às vezes com até mesmo aquilo que nós temos de crenças, porque nós às vezes somos conduzidos por muitas crenças que nós temos. Às vezes tem crenças que não ajudam, né? A gente tem muitas mentiras
que muitas vezes nos conduzem na nossa vida, a gente precisa discernir para abrir mão, mas nós temos também muitas verdades, e tem verdades que não ajudam, crenças, né, que estão em nós que não nos ajudam. Nós somos formados daquele jeito e a gente muitas vezes, né, até atrapalha a nossa vida cristã. E esse evangelho ele vai nos ajudar a desfazer, quem sabe, algumas crenças ou algumas posturas nossas como seres humanos. Justamente no dia da solenidade de Cristo Rei vem esse evangelho para nós meditarmos, né? E aí a gente já começa a entender que tipo de reinado é esse de Cristo, que ele veio instaurar no nosso meio. Que tipo de rei é esse? Aqui vai dizendo, logo no início do evangelho, quando o Filho do Homem vier na sua glória. Filho do Homem, na Bíblia, significa um ser humano, alguém que é humano. Então, o reinado de Cristo, ele já vem nos dizer que nós devemos aprender a sermos humanos uns com os outros. Jesus, ele veio para ser esse modelo de humanidade para nós seguirmos o seu exemplo de humanidade. Então, nós temos que ser humano, né? Quando a gente faz uma coisa boa, por exemplo, a gente diz, nossa, que ser humano, esse é um ser humano legal, né? Quando faz coisas assim meio terríveis, que desumano, né? Que atitude desumana. Então, o reinado de Cristo é esse. Ele veio nos dizer que nós devemos aprender a sermos humanos. Só que nós temos um modelo de humanidade, que é Cristo. Ele veio como homem, se encarnou no meio de nós, viveu como ser humano, né? Em todos os sentidos, exceto no pecado, é claro. E aí veio dizer para nós, o modelo de humanidade é esse. Então, só é seguir. Então, Jesus veio. E aí o reinado dele é um reinado de amor. O reino de Deus é um reino de amor. A gente já vê aqui no Evangelho. É um reino de amor. Então, esse é o ponto-chave de todo o reinado de Cristo. E aí, o trono de Cristo, nós, quem está fazendo a escola de teologia, nós estudamos há poucas semanas o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele mostra aí esse reinado de Cristo, e aí fala da glória de Jesus. A glória que Jesus falava no Evangelho de João, na verdade, é a cruz. O trono, Jesus era aclamado como rei, as pessoas precisavam reconhecer ele como rei, mas não como o rei lá, Herodes, como Pilatos, como qualquer outro rei que iria, né, governar politicamente, com um exército, não. Era um reinado de amor e o trono desse rei não era um trono, né, que ele ia sentar ali no palácio, era a cruz. O trono é a cruz, porque ali foi vamos dizer assim, o ponto ápice de toda a manifestação do amor de Deus para nós. Foi onde Jesus de fato instaurou para valer o reino de Deus. Foi na cruz, porque ele deu a vida por amor a nós. Ele derramou até a última gota de sangue. Quando nós vemos a imagem de Jesus misericordioso, né? Aqueles dois raios, um mais claro, um vermelho, ali é o sangue e a água. E ali é quando estava saindo as últimas gotas de sangue de Jesus, e aí já estava saindo água porque já não tinha mais o sangue, porque ele tinha derramado até a última gota de sangue. Então, ali foi o ponto ápice da manifestação do amor de Deus, da glória de Deus. Então, entrar no reino de Deus é viver essa dinâmica do amor, como Cristo viveu. Isso é entrar no reino de Deus. Aí, como a gente já aprendeu em outras vezes, para eu entrar nesse reino de Deus, eu preciso assumir o grande desafio de abrir mão do meu reino, do meu próprio reino que eu criei, que é diferente muitas vezes desse reinado de Cristo, desse reinado de amor, de misericórdia. Eu preciso abrir mão. Muitos de nós não conseguimos entrar no reino de Deus porque nós não temos a coragem, precisa de muita coragem mesmo, de abrir mão do próprio reino, que a gente vai criando. Com o tempo, a gente vai, aliás, desde criança, desde pequeno, a gente já vai criando o reino, vão criando para nós, né? A gente vai sendo formado e criando o nosso próprio reino. E aí parece que, infelizmente para alguns, até mesmo muitos que são católicos, que estão na igreja, parece que cada dia que passa, parece que vai se distanciando mais do reino de Deus. Eu vou construindo o meu reino, vou construindo, né? Desde criança, né? Vou sendo formado daquele jeito e tal. E aí,
quando penso que não, eu olho, e aí talvez muitos vão se deparar com esse evangelho aqui. Meu Deus, como eu me distanciei do reino de Deus, do reinado de amor, de misericórdia. Como eu fiquei longe. Aí a gente vai vendo, né? Desde criança, por exemplo, a gente é educado a não partilhar as coisas, né? Desde criança a gente já é educado assim. Olha, isso aqui é só para ti, né? A mãe leva lá, prepara a lancheirinha da criança, não partilha com ninguém, porque só dá para ti. Compra o lápis para a criança, né? Às vezes rala para comprar as coisas, material escolar, não empresta para ninguém, porque esse lápis foi caro. Essa caneta aqui é caro, né? Eu não vou mais comprar, não presta para ninguém, porque senão o coleguinha vai perder, aí a gente já vai formando assim, ó. A gente já cria o nosso reino. Nós vamos criando o nosso reino. Às vezes tem pais que ensinam os filhos a ficar indiferente com outras crianças, porque aquela criança, né? Aparentemente, as aparências enganam tanto, né? Aparentemente aquela criança não parece que não é uma boa peça, parece que não tá legal aquela criança ali do vizinho, só vive desse jeito, né, na rua e tal. E a gente faz aquele julgamento. Eu me lembro muito bem, uma vez, uma empresa que veio aqui no projeto, que a gente tem um projeto Filho Amado com as crianças, e eles queriam fazer, na época, acho que até época de final de ano, um evento, não era do Dia das Crianças, um evento que eles fazem, eles ajudam algumas instituições, todos os funcionários, eles tipo apadrinham, né, aquelas crianças, aí eles compram presentes, né, a gente passou a lista e vieram aqui fazer um momento, uma festa para as crianças, a gente até foi lá na quadra, trouxeram brinquedos e muitas coisas, foi muito legal, trouxeram os brinquedos para as crianças e para eles brincarem lá também. Aí a gente fez toda uma programação, teve lanche, e aí estavam as crianças do projeto, e lá é aberto, lá é um local, vamos dizer, praticamente público, né? Portão aberto, tudinho, e aí tinha alguns colegas daqui do bairro, né, que até jogavam bola com a gente lá na quadra, né? E aí o rapaz com a camisa aqui no ombro, o outro lá e tal, e eles entraram no terreno lá da Santa Mônica e aquela criançada toda, e aí veio os filhos dos funcionários também, porque a ideia era essa, trazer os filhos para poder ver a realidade, ajudar também, enfim. E aí estava lá e muitos eram pessoas de boas condições, né? E aí quando acho que era a dona da empresa, não sei, quando ela viu aqueles jovens entrando ali e tal, ela saiu correndo, chegou, achei que alguém tinha batido a cabeça, algo tinha acontecido no acidente, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ela saiu correndo, olha, tem uns trombadinhas que entraram aqui, não sei o que e tal, e toda a mulher toda desesperada, e eu olhei assim, não senhora, eles são daqui, eles participam aqui, eles jogam bola com a gente aqui e tal. E ela ficou com aquele pau, e não se conformou com isso, né, com o argumento que eu dei para ela. Porque às vezes a gente julga muito pelas aparências. E a gente vai educando os nossos filhos a criar o seu reino e cria o reino assim, dessa maneira. Não, ó, tem aqueles lá, né? Aqueles ali são trombadinhas, aqueles são galerosos, aqueles são sei lá o quê, né? O meu filho não. E às vezes eu já conheci casos de que o filho daquele que era tão protegido de um era até mais má influência do que aquele que se julgavam que poderia ser má influência. Para ver como as aparências enganam muito. E as mães que têm filho homem, né? Aí o filho, né, se engraça ali com uma garotinha e tal, e aí a mãe já vem aquele olhar, né? O olhar de julgamento, né? Aí ela já faz aquele raio-x, não, essa aqui ela é assim, ela é uma menina assim, não é legal para o meu filho. Como é que a gente vai, né, saber, como é que a gente vai poder julgar? É claro que a gente precisa orientar os nossos filhos, né, no caminho de Deus, no caminho cristão, mas isso é muito perigoso, gente. A gente se distancia muito do evangelho quando a gente faz isso, é muito perigoso. A gente precisa saber julgar as coisas. E o julgamento que nós precisamos aprender a fazer, ele tem uma medida, tem uma régua. É a régua da misericórdia. É a régua do amor. Ele tem uma medida. Aí a gente precisa ter muito cuidado quando a gente até às vezes tem aquela separação, né? Se a gente vê uma pessoa muito boa, muito legal, papapá, na igreja, esse é um homem de Deus.
Quando a gente fala isso, a gente já está, né, separando aí, dizendo, se esse é de Deus, o outro é da onde? É de quem? Se essa aqui é a pessoa que está na igreja é de Deus, então aquele que não está na igreja é de quem? É do encardido? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas e aí pedir o olhar de Deus mesmo sobre as realidades, sobre as situações. E ter sabedoria, principalmente os pais, sabedoria para poder educar os filhos e dizer, olha, o que são más influências. Diferenciar, né, más influências dos nossos julgamentos. E a gente precisa orientar os nossos filhos. E orientar no sentido cristão, para que eles possam olhar para aquelas pessoas não como pessoas más, como pessoas que eu preciso romper completamente com elas e elas para lá e eu para cá. A gente precisa ter muito cuidado. Eu preciso ensinar os meus filhos a olhar para aquela pessoa e ver que ele é meu irmão, ele não é meu adversário. Ele não é alguém que eu vou romper com ele e ficar indiferente. Eu preciso ensinar as crianças a ter empatia, a ter amor, a ter compaixão pelo próximo. E às vezes a gente não faz isso. Porque a gente criou o nosso próprio reino. A gente criou o nosso próprio reino onde a gente tem um limite para o perdão. Né? A gente limita o perdão. Jesus, no reino de Deus, Jesus ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que é perdoar sempre. Mas no meu reino, na próxima vez não tem mais perdão. Pisou no meu calo 4 vezes, na próxima vez já não dá mais. Não dá mais não, esse aqui, já não quero mais nem papo. A gente limita o perdão. A gente limita as pessoas que a gente vai amar. A gente limita as pessoas, o nosso grupo, que a gente vai se dar bem, que a gente vai amar. Aquilo lá, não. Nós até mesmo, como entre católicos e evangélicos, né? Então a gente vai formando os nossos grupos. Católico não, evangélico para lá. Eu sou católico, então quero nem saber de evangélico. E os evangélicos às vezes fazem a mesma coisa. Tem evangélico que não passa nem na frente da igreja católica, né? Parece que vai acontecer alguma coisa se passar na frente da igreja católica. Porque fica aquela divisão e totalmente fora do reino de Deus. Se Jesus diz que eu tenho que amar até os inimigos, por que eu não posso amar, né, os meus irmãos de outra denominação? Se Jesus diz, no reino dele, ele diz, é preciso amar até os inimigos, então por que eu fico limitando o meu grupo, né, que eu vou me dar bem, que eu vou amar? Então, um grande desafio é abrir mão do meu próprio reino, renunciar ao meu próprio reino para poder ter o reino de Cristo. E aí aqui no Evangelho, Jesus ele vai dizendo como que nós vamos conseguir entrar nesse reino, como que nós vamos conseguir a salvação. Jesus ele falou que vai ter o julgamento final e vai ter aí, né, as ovelhas da direita e as ovelhas da esquerda. Isso daqui não tem nada a ver com política não, tá? Tem nada a ver com política, direita e esquerda não. E aí vai ter aquela separação. Aí a gente vai entender por que vai ter aí no julgamento essa separação. Aí aqueles que entraram no reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que viveram a prática da misericórdia. Aqueles que ajudaram os pobres, aqueles que ajudaram os que estavam com fome, que vestiram os que estavam nus, aqueles que visitaram os presos. Presos? Como? Que se ferrem para lá os presos, né? Olha só, a nossa concepção. Tem mesmo é que pagar. Claro, eles vão pagar na justiça, né? Mas eles não são dignos da misericórdia de Deus? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que eles não são dignos da misericórdia? Se até eu, né? Tão pobre pecador. Talvez eu nunca tive coragem de pegar um revólver para matar uma pessoa, porque eu sabia que eu ia ser preso, mas me deu vontade muitas vezes. Aí eu já pequei, diz o Evangelho. Porque eu já senti muita vontade, só que eu não fiz por quê? Porque se eu fizer, eu sei que eu vou ser preso, eu vou ter consequências. Mas quantas vezes eu tive vontade de esganar um, né? E Jesus disse, aquele que pelo menos se irá contra o seu irmão já pecou. Já pecou. Já pode ser condenado por isso. Só que aí existe a diferença da lei humana, a lei de Deus, enfim. E aí eu preciso compreender o que o Evangelho quer me ensinar. Para mim entrar no reino de Deus, eu preciso cumprir essas práticas de misericórdia.
E aí a gente vai refletir, eu estou fazendo isso? No meu dia a dia eu faço isso, na minha caminhada eu faço isso? Às vezes, olha só como a gente se distancia do reino de Deus com o nosso reino. Vou citar um exemplo bem prático aqui. Muitas vezes, nós, com os nossos julgamentos humanos, a gente se torna mais fiscal do que pessoas caridosas. Quando a gente encontra uma pessoa pedindo alguma coisa lá no sinal, não, eu não vou dar porque ele vai pegar o dinheiro e vai usar droga. Não, eu não vou dar essa ajuda aqui porque senão ele vai usar dinheiro e vai comprar cachaça para ele tomar. A gente foi convidado a ser fiscal das pessoas, né, da caridade que a gente faz com as pessoas, ou a gente foi chamado a ajudar as pessoas, a agir com caridade com as pessoas. E a gente julga a si mesmo, a gente nem conhece a pessoa, a gente nem sabe de fato se a pessoa vai fazer isso, e se for fazer, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós fiscalizar o que a pessoa vai fazer com aquela caridade que eu fiz para ela. Eu preciso ser caridoso. E a gente erra muito com isso. E aí a gente, por causa de um que a gente viu fazendo isso, aí a gente vai e generaliza. Então todos os que pedem esmola vão usar para comprar droga ou para beber cachaça. E às vezes não é. De fato, às vezes a pessoa está com fome mesmo e ela precisa se alimentar. A pessoa não tem, talvez, um prato de comida e ali a gente vai e ajuda. E a gente quer ser fiscal, né? Se a pessoa vai... Olha só como nós nos distanciamos. E o Evangelho está dizendo o contrário. O Evangelho está dizendo que a gente tem que ajudar. E o Evangelho em nenhum momento está dizendo que é para a gente, olha, dá para esse, que esse aqui vai usar da maneira correta, e não dá para esses aqui. Em nenhum momento o Evangelho nos ensina isso. Quem foi que nos ensinou isso? Quem foi que nos ensinou a ser fiscal da caridade para com os outros? Em nenhum momento o Evangelho ensinou isso. Nós aprendemos construindo o nosso próprio reino, com as pessoas à nossa volta, porque nós também nos distanciamos do Evangelho, porque nós damos atenção a todo tipo de influência, a gente dá atenção a todo tipo, a gente liga a TV, dá atenção aos apresentadores, né? A tudo aquilo que eles falam, e a gente aplaude, a gente baba aquilo que eles falam, e a gente fecha o Evangelho, abre a TV, e aí foca nas influências daquelas pessoas e esquece o Evangelho completamente. É isso que nós fazemos muitas vezes, a gente esquece completamente o Evangelho, a gente abre a TV e aquele ali para nós, às vezes a gente até idolatra aquelas pessoas que fazem, né, que falam, que colocam a opinião deles, não são perfeitos. E muitas vezes eles não estão seguindo o Evangelho. Podem ser pessoas, né, que acham que estão seguindo o Evangelho, que acham que estão sendo justos, mas é uma justiça humana. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. Nós já falamos muito sobre isso, é diferente. Então eu preciso aprender a agir com misericórdia, porque aqui está o meu julgamento. No final dos tempos vai ser isso que eu vou ser julgado. E aí, você ajudou ou você ficou fiscalizando? Você ajudou ou você ficou retendo para si? Acumulando as coisas, só retendo para si, sendo egoísta e não partilhando com os outros. Mais um exemplo bem concreto de que nós estamos, às vezes, no nosso reino, construindo o nosso reino e distanciando do reino de Deus. O que é bênção para nós hoje? Para muitos, bênção é, olha só, a gente ganha aí, vamos dizer, um prêmio. Qual é o prêmio do Amazonas da Sorte aí? Vamos lá, quem joga no Amazonas da Sorte? Ninguém joga no Amazonas da Sorte, só tu, Carla. Quanto é o prêmio do Amazonas da Sorte? Hoje tem, né? É domingo? É dia de domingo, é? Quanto é o prêmio de hoje do Amazonas da Sorte? O maior prêmio. 60 mil reais. A Clara está por dentro, que ela com a mãe dela quase toda semana estão lá, tentando a sorte, né? 60 mil reais é o prêmio do Amazonas da Sorte. Olha aí, já pensou se a Carla ganha o Amazonas da Sorte hoje, né? Tu jogou dessa? Puxa vida, não jogou. Mas digamos que ela ganha aí o Amazonas da Sorte num desses domingos aí. Ela esqueceu, olha, era para ser hoje, ó. Puxa vida. Aí digamos que ela ganha 60 mil reais. Nossa, aí coloca lá no grupo, compartilha com a família. Recebi uma grande bênção de Deus. Agora eu vou poder comprar o meu carro, agora eu vou poder comprar a minha maquiagem que eu tanto quero, agora eu vou poder comprar aquele vestido, agora eu vou poder comprar isso para minha família, para os meus filhos. Que bênção de Deus! Isso é bênção de Deus para nós.
Aí eu ganhei isso, ganhei um dinheiro tal, poxa, meu salário hoje veio, né? Muito bacana, 13º, que bênção de Deus. Agora eu vou poder arrumar minha casa para o Natal, eu vou poder pintar, eu vou poder fazer aquela reforma na minha casa, as minhas coisas, meu. Isso é bênção para nós. E bênção no Evangelho, a partir desse Evangelho do reino de Deus, não é possuir as coisas. Bênção é partilhar as coisas. Quando você diz, eu ganhei 30 mil reais, 60 mil reais no Amazon da Sorte, eu vou poder ajudar muita gente. Isso é bênção para você. Aí sim você vai poder dizer, eu fui abençoado por Deus, porque eu ganhei esse prêmio e eu vou poder ajudar as pessoas. Bênção não é possuir, não é acumular bens. Bênção é poder partilhar. Isso é bênção de Deus. Quanto mais você faz isso, e aí isso não está só nas igrejas, em algumas igrejas protestantes, né, com a teologia da prosperidade. Isso está dentro da igreja católica também. Porque em muitas igrejas tem a teologia da prosperidade, quanto mais eu tenho, mais abençoado eu sou. Se eu tenho 2 carros, eu sou mais abençoado do que aquele que tem só 1 carro. É bênção de Deus. Mas para nós, a gente precisa entender, o Evangelho nos ensina que bênção não é possuir as coisas, não é ter, acumular as coisas, é poder ter, mas para partilhar com as pessoas. A bênção está na partilha do que nós temos. A bênção está em ser caridoso, em ajudar aquele que está com fome, o que está com sede, o que está nu, o que está doente. A bênção está aqui. É isso que vai nos levar para o céu. E a gente precisa entender. E precisamos fazer todo um esforço para mudar a nossa mentalidade, abrir mão do nosso reino, renunciar mesmo. Não é fácil você renunciar esse seu reino com esse pensamento para entrar no reino de Deus. Não é fácil, porque a gente já foi criado assim, a gente foi educado desde criança assim, a ter as coisas para nós, o egoísmo, a gente já foi educado assim. Infelizmente. Uma pessoa passou na faculdade, poxa, que legal. Agora eu tenho uma profissão, vou ganhar muito dinheiro com essa profissão, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro. Isso não é uma bênção. A bênção está quando, poxa, eu passei na faculdade. Com o meu salário eu vou poder ajudar muita gente. Claro, eu vou ter as minhas coisas, né? Eu preciso da minha casa, do meu carro, eu preciso ter as minhas coisas pessoais, né? Eu preciso ter, todos nós precisamos. Mas a bênção não está aí, a bênção não está no possuir as coisas para mim. A bênção está em eu poder partilhar. Poxa, eu vou fazer uma faculdade, com essa faculdade eu vou poder ajudar muita gente. Aí está a bênção de Deus. Então que nós possamos refletir nesse evangelho, nessas leituras. E Jesus nos dá todos os meios, né? Quando ele fala na primeira leitura de Ezequiel, ele diz, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Eu mesmo vou cuidar das ovelhas. Ele diz aqui, eu vou resgatar as ovelhas que estão dispersas. Eu mesmo vou apacentar, vou alimentar, vou fazer repousar, né? Dar descanso para elas, vou procurar a ovelha perdida, vou reconduzir a extraviada, vou enfaixar aquela que está com a perna quebrada, fortalecer a que está doente, vigiar a ovelha gorda e forte, vou ter todo um cuidado, vou ter todo o zelo pelas ovelhas, para quê? Para que essas ovelhas possam estar do seu lado direito, para que essas ovelhas tenham a possibilidade de ajudar outros. Jesus faz isso conosco. Essa primeira leitura é Deus falando, eu tenho todo o cuidado com vocês. Eu dou para vocês saúde, eu dou para vocês oportunidades, eu dou para vocês sabedoria, eu dou para vocês todo o cuidado que vocês precisam, para que com o cuidado que vocês têm, a saúde que vocês têm, os bens materiais que vocês têm, vocês possam ajudar, para que um dia, porque ele diz aqui no finalzinho, quanto a vós, minhas ovelhas, eu vou fazer tudo isso por vocês. Mas um dia, ele diz, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Então um dia eu vou separar. Eu vou te dar todas as oportunidades que você precisa, toda a sabedoria, vou te dar alimento espiritual, vou te dar o que é material, o que é necessário, e vou te dar até mais para que você possa ajudar outros, porque um dia vai ter essa separação. Porque um dia vai ter a justiça. Hoje você experimenta toda a minha misericórdia, mas um dia vai ter a justiça e vai ter a separação. Então, faça bom uso do cuidado que Deus tem, daquilo que Deus tem dado para você.
Faça bom uso. E o bom uso é aqui, é na caridade, é no amor, é na misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então professar com muita confiança a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador